Estamos aqui com José Cordeiro. Obrigado pela sua participação no nosso congresso. O Cordeiro, ele comentou conosco da área de especialização dele e eu achei muito interessante e o convidei para participar do nosso congresso, onde ele vai comentar da experiência dele em gestão de custos e gastos nas empresas. E a importância desse assunto realmente é grande porque ela depende da vida interna da empresa, quer dizer, a empresa internamente pode gerir seus custos e ela tem total domínio e responsabilidade por eles. Então é a forma mais direta de você melhorar o resultado da sua empresa. Tá? Seja bem-vindo, Cordeiro. Muito obrigado, Linel, mais uma vez. É um prazer ter você conosco. Bom, como eu comentei, o nosso assunto é gestão de gastos, gestão de custos. Qual que é a diferença desses conceitos? Olha, Linel, essa é uma pergunta muito interessante, porque ela nos ajuda a esclarecer uma confusão que é feita pela maioria das pessoas, até aquelas que têm, eu diria, um avançado conhecimento de gestão de valores, né, de gestão financeira, que normalmente cometem essa gafe de confundir gastos e custos, tá? Mas é muito comum, tá? Não se preocupe quem faz essa confusão, que é muito comum, inclusive no meio acadêmico a gente vê com muita frequência essa confusão, né? Na realidade, o conceito macro, o conceito mais genérico é o conceito de gasto, tá? Se a gente olhar nos livros, tá? Lá a gente vai ver bem qualificado isso, né? Gasto é todo o desembolso que a empresa realiza para poder atingir os seus propósitos de negócio. E à medida que você qualifica melhor esses gastos, é que aparece o conceito de custos e o conceito de despesa e investimento. Tá? Então, na realidade, custos é uma forma de você aplicar os gastos. Tá? Então, quando você pega aquele gasto e você consegue vincular a um que a gente chama de objeto finalístico da empresa, tá? Que pode ser o seu produto, o seu serviço ou uma atividade específica, quando você consegue vincular isso, você tem aí sim nascendo o custo daquela atividade, o custo daquele produto, o custo daquele serviço. Essa conceituação é muito importante, tá? Entre gastos e custos. Por quê? Porque a abordagem, principalmente, não academicamente falando, porque realmente se você perceber, pode até passar desapercebido, tá? Numa conversa, e a gente vê isso muito naturalmente, as pessoas trocando os dois conceitos, mas na hora que você vai aplicar no campo de trabalho esses conceitos, se você não observar bem, principalmente quando a gente toca no objetivo principal desse nosso congresso, que é procurar fazer com que as empresas possam ser mais lucrativas, mais rentáveis, tenham um menor custo das suas atividades, quando você vai fazer estudos dirigidos para você obter um menor custo para o seu negócio, se você não qualificar direito o que é gasto, o que é custo, você pode utilizar uma abordagem não muito adequada em relação ao objetivo que você pretende atingir. Vou dar um exemplo para você. Tá? Quando a gente fala de gasto, nós estamos falando então de uma forma genérica. Tá? Então, gasto com matéria-prima. Gasto com matéria-prima seriam todos os gastos que a empresa realiza para comprar as suas matérias-primas. Tá? Ela não está enxergando nesse momento, quando ela usa o conceito de gasto, a matéria-prima que está sendo utilizada para um produto específico, tá? Ou para um serviço específico que ela presta. Então, quando a gente fala então de melhoria de gastos, redução de gastos, tá? No âmbito da matéria-prima, nós estamos buscando abordagens mais macros. Tá? Eu quero reduzir o meu gasto com matéria-prima sem especificar em qual matéria-prima e sem especificar em qual produto. Quando, por exemplo, você quer dizer que você precisa reduzir o seu custo com matéria-prima, você está se referindo a um produto específico, a uma abordagem específica que você quer, provavelmente porque algum produto seu, não de forma genérica a todos os produtos, mas um produto seu está sofrendo um problema de competição no mercado e você quer obter uma redução daquele produto específico. Então você vai fazer um trabalho para reduzir o custo daquele produto, da matéria-prima que está inserida dentro daquele produto. E as abordagens para você reduzir gastos são um pouco diferentes das abordagens que você utiliza para reduzir custos. Tá? É claro que à medida que você reduz o custo, você também consegue uma redução dos gastos, porque na realidade o custo é um detalhe do gasto, ou é uma qualificação do gasto. Tá?
contrário não acontece. Normalmente, quando você reduz o gasto, nem sempre você consegue reduzir o custo do produto, tá? Nem sempre, tá? Claro que na maioria das vezes você consegue também, mas não é uma via que tem sempre essas duas mãos bem sinalizadas e bem concatenadas, ok? Então, gasto é um conceito mais genérico, tá? De todos os desembolsos que a empresa faz. E custo é uma qualificação desse gasto à medida que você consegue vinculá-lo a um objeto finalístico, produto ou serviço ou atividade que uma determinada empresa ou uma determinada entidade presta. Uhum. Qual a importância de uma empresa de se ter uma boa gestão desses custos? Vamos lá. Vamos já começar a usar até o conceito, né, mais adequado, uma boa gestão dos gastos e dos custos, né, Nilton? Então, a importância é que se você não tiver uma boa gestão desses gastos e custos, você, em primeiro lugar, você não vai conseguir fazer um bom preço de venda para o seu negócio, para o seu produto ou para o seu serviço. Por quê? Se você não consegue determinar o quanto custa, como é que você pode determinar o quanto deveria cobrar para você se ressarcir desses gastos e custos envolvidos na fabricação do seu produto, na elaboração do seu serviço? Então é fundamental para que você possa definir um bom preço de venda para o seu produto. Tá? Primeira coisa. Ok, mas vamos dizer que você já tem um produto, tá? Ele já tem um preço no mercado. Tá? Como você vai garantir que esse preço remunera adequadamente o seu negócio? Tá? Se você não tiver um bom sistema de controle de gastos e custos, que aloque, que mensure, que dê visibilidade, tá, a todo aquele universo de gastos e custos que você tem na sua empresa e faça uma correta alocação disso para você poder, olhando o seu preço, alocar realmente, efetivamente, os gastos e custos correspondentes e mensurar o quanto ele está deixando de rentabilidade do seu negócio, você vai conseguir saber em quais produtos você está realmente sendo produtivo, está sendo rentável o seu negócio e quais, na realidade, você está perdendo dinheiro. Então é fundamental, tanto para você formar um bom preço de venda, como para você analisar se esse preço de venda que foi formado está trazendo a rentabilidade, tá, o resultado que você gostaria de estar alcançando no seu negócio. Cordeiro, eu até imagino que quem está nos assistindo tem a seguinte indagação. Já que quem define o preço do meu produto é o mercado, pouco adianta saber com tanta precisão os custos. Mas a grande questão é, se a pessoa não sabe adequadamente os seus custos, ela não sabe, pelo menos numa visão geral, quais os produtos que são mais lucrativos, quais aqueles que valem a pena de serem incentivados, aqueles que devem ser descontinuados, ou alguma mudança drástica na estrutura de custos. É isso mesmo? Bom, em primeiro lugar, essa história de que o mercado que determina o preço já está comprovado que não é verdade. Estudos feitos há alguns anos na Europa com uma massa muito grande de empresas demonstraram que a grande maioria delas era responsável pela formação do preço praticado. Então essa história não é verdade, de que as empresas seguem o preço que o mercado determina. É claro que a gente tem no mercado, tá, 3 tipos de empresas, tá, ou 3 tipos de formulações de empresa, de preço de venda que as empresas seguem. Tá? As empresas dominantes no mercado, aquelas que realmente são as líderes do mercado, ela realmente determina um preço que vai ser a referência para aquele mercado. Um preço referencial, não é o preço que todas seguirão, é o preço referencial. Tá? Você tem um outro grupo de empresas, que formam a maior parte desse mercado, que utilizam aquele preço como referência para avaliar se vale a pena entrar no mercado, tá, e trabalhar naquele mercado. Então, ela não segue aquele preço. Primeiro ela avalia se aquele preço é um preço que realmente vai trazer um benefício ou um resultado satisfatório para os seus negócios, e assim elas tomam a decisão de entrar nesse mercado e usar aquele preço do líder de mercado como referencial para elas se comportarem, ou se na realidade não se comportarem, mas elas planejarem o seu preço a ser praticado, tá? De forma que elas possam atender às suas necessidades do seu negócio. E tem um terceiro grupo de empresas que são, a gente chama aquelas inconformadas com o preço, que são empresas que buscam se diferenciar nesse mercado e formar um preço que é completamente diferente, até às vezes maior que das líderes. Tá?
utilizando de técnicas como diferenciação, oferecendo mais vantagens para o cliente, um valor adicionado diferencial, que pode ser tanto físico como psicológico, né? Elas conseguem ter um preço acima ainda das líderes desse mercado. Então, na realidade, a questão da formação do preço é importante, né? Importantíssima, nenhum mercado pode prescindir de você formar e analisar o preço. Tá? E mesmo as empresas, então, que são não qualificadas como as líderes do mercado, ou aquelas que são inconformadas e que buscam um novo patamar de preço para os seus produtos, normalmente até acima das líderes, tá? Mesmo aquelas, então, que são aquelas que aparentemente a gente diria que são seguidoras de mercado, tá? Elas não seguem o mercado, elas formam o seu preço e avaliam se é possível praticar aquele preço dentro da estrutura de gastos e de custos que tem, e aí sim elas vão para o mercado participar desse mercado, praticando o seu preço, que tem sempre como referência, tá, provavelmente a das líderes, mas não porque elas seguem o preço das líderes, elas formam o seu preço e à medida que esse preço traz a rentabilidade, traz o resultado que ela realmente espera, aí sim ela vai entrar e vai participar desse mercado. Cordeiro, eu tive acesso ao material, livros em relação à administração por custos, e lá foi indicado um conceito que eu entendo importante de ser esclarecido e que você comente como que se utiliza o custo estándar, o custo padrão, quais são os benefícios e até as dificuldades de se definir um custo desse. Bom, Lênia, o custo estándar é uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode ter no sistema de custeio. Ele, na realidade, ele é a forma como um produto ou um serviço deveria estar sendo realizado do ponto de vista técnico. Então, um custo estándar, ele define, tomando como exemplo um produto físico, né, ele define quanto de matéria-prima, de embalagem, de outros materiais diretos você deveria estar utilizando na formulação de um produto e quanto de tempo em cada uma das atividades necessárias para a conclusão desse produto, você deveria também estar levando para fazer os serviços necessários para a produção desse produto. Por que isso é importante? Porque isso dá a métrica necessária para que o controle dessa efetividade de produção aconteça. Então, vamos dizer que você tem um produto que deveria estar levando ou consumindo 100 gramas de uma matéria-prima. E você, na hora da fabricação, verifica que esse produto está levando 120 gramas. Tá? Então, você está tendo uma variação de 20% em relação ao estándar. Por que isso é importante? Porque estándar, na verdade, ou padrão, como se referiu também, é o elemento que é utilizado no planejamento da formação do preço desse produto. Então, quando você vai formar o preço do produto, o que você pega como referência? Você pega as quantidades padrões, as quantidades estándares, o preço padrão, o preço estándar, tá, dessas materiais, os tempos padrões e a valorização desses tempos padrões estándar, adiciona os seus custos indiretos, adiciona os seus outros gastos que você tem na estrutura da sua empresa, tá? Também objeto de um planejamento, aí de forma recomendável que seja baseado no orçamento prévio que você tenha feito para o seu negócio, tá? E com base nisso você determina o preço de venda do seu produto ou o preço que deveria estar sendo praticado. Tá? Muitas vezes ele está aquém daquilo e você vai buscar, através de algum exercício aí comercial de marketing, aproximar aquele preço do recomendável, tá, para o seu negócio. Então, o custo estándar ou padrão ele é a ferramenta que vai aferir na prática ou na realidade do ambiente de produção, se todo aquele planejamento prévio que você fez está correto em relação ao custo, não em relação aos gastos, mas em relação ao custo, tá? de produção ou custo de prestação do serviço. Então, ele é importantíssimo para aferir se a sua área operacional está realizando o produto da forma como foi planejada. Fundamental, então, para que você possa aferir a rentabilidade ou a eficiência do seu processo operacional. E o que os sistemas ERP estão ajudando, auxiliando e automatizando esse processo?
Então, a vantagem dos RPs é que, de forma geral, eles trazem as melhores práticas no mercado em termos de processo. Então, praticamente todos os RPs, ou os bons RPs do mercado, já trazem embutido dentro do seu processo de custeamento dos produtos, né, o conceito do standard. Então, praticamente, tanto no... não vou nem citar os nomes, porque realmente quase todos eles já abrangem o conceito do padrão e do standard. Então, eu não gostaria de deixar algum deles fora. E o que é o custo meta? O custo meta é algo interessante, porque o custo meta ele não se volta para dentro da empresa como um padrão. O padrão ele se volta para dentro da empresa, vê as melhores condições para fabricar aquele produto e determina uma regra a partir do ambiente interno da empresa para fabricar aquele produto. O meta ele vai para fora da empresa, né? Então vamos buscar então as primeiras referências de custo meta, tá? Ou custo objetivo, né? Que o pessoal conta lá na época da Sony, do Akio Morita, né? Como é que foi o primeiro exercício que a gente comenta sobre preço ou custo meta, né? Ele tinha que lançar, na época, o Walkman. Provavelmente nem todo mundo sabe o que é um Walkman, eu sabemos, né? Eu também tive vários, né? Mas tem muita gente mais nova que a gente que provavelmente não sabe o que é um Walkman. Tá? Foi uma das primeiras iniciativas para você ter um produto móvel para você ouvir música, viu, gente? E na época de lançar o Walkman, levaram para o Akio Morita, então, uma estimativa de quanto deveria custar aquele produto. Ele olhou aquilo, pensou, quem seria o público-alvo daquele produto, e ele chegou à conclusão que aquele produto, com aquele preço, não atingiria o público-alvo, que era basicamente formado por jovens, né? E ele deu uma meta aí, passa daí então a chamar de custo meta, deu uma meta para a sua equipe de produção que reduzisse o custo daquele produto pela metade, ou até um pouco menos, eu não sei exatamente o número agora, não sei se precisar, mas era uma redução muito grande no custo do produto para que ele pudesse ser ofertado ao mercado a um preço que fosse mais compatível com a possibilidade do jovem, que era o grande público-alvo a ser atingido, comprar aquele produto. Tá? Então, o custo meta é esse custo, que ele vai para o mercado, tá? Verifica as condições possíveis de comercialização daquele produto, tá? E traz uma referência para a empresa. Olha, essa é a referência de preço, tá? Que esse produto deveria praticar no mercado. E a partir daí, você vai buscando, né? Tira a sua expectativa de remuneração, tira a sua expectativa de gastos comerciais, administrativos, financeiros relacionados com aquele produto, e você chega no quanto sobra, que é o seu custo meta para fabricar aquele produto. Tá? Então, o custo meta é um custo que vem de fora as informações para dentro da empresa, e ela passa a trabalhar com a perspectiva de ter um custo que tem como referência primeira uma referência do mercado, ao contrário do custo standard, que ele vem da técnica que a empresa já tem, ou pode procurar até melhorar, mas tem naquele instante para fabricar o produto internamente. Tá? Essa é a diferenciação entre os dois. Cordeiro, você que comentou de custo standard, custo meta, eu pergunto, qual que é a dificuldade das empresas para levantar essas informações? Custo meta, a dificuldade é que elas ainda, aqui no Brasil principalmente, a gente não tem ainda o hábito de pesquisar muito o comportamento do consumidor, principalmente no que tange a preço. Né? Então é muito difícil as empresas irem para o mercado e fazerem pesquisa de preço, de sensibilidade de preço, como a gente chama, junto ao consumidor, para que ele possa definir o quanto ele acha que realmente aquele produto, aquele serviço tem de valor para ele. Então essa acho que é a primeira questão. Nós temos uma carência muito grande de pesquisas com relação a esse sentido. E é uma pesquisa complexa, bastante complexa, tem que se dizer. Tá? Com relação ao custo standard, eu entendo que a maior dificuldade que existe é você primeiro obter uma boa qualificação da técnica para fabricar o produto antes de você começar a fabricá-lo. Tá? Então, por mais tecnologia que você tenha dentro da sua empresa, podem ocorrer variações entre a definição que você fez numa mesa de engenharia de como aquele produto deveria estar sendo fabricado, de qual matéria-prima ele deveria estar sendo utilizada,
de qual o roteiro de fabricação que ele deveria seguir para ficar pronto. Tá? Então você faz isso numa mesa de engenharia na qual você não tem as dificuldades de um ambiente de produção para realizá-lo. Tá? Então pode ser que nesse momento que você definir o padrão que você vai colocar à disposição do ambiente fabril, você definiu ele às vezes muito promissor, né? E na Muito prática, agressivo. muito agressivo, eu chamaria promissor. Você espera que obtenha um resultado muito melhor do que aquele que na prática, na realidade do ambiente fabril, ele não consegue, na realidade, se configurar. Tá? Então, esse é o grande problema. Tá? E o outro grande problema no curso standard é que você precisa atualizá-lo na mesma medida que é atualizado o produto, o custo. Né? Porque muitas vezes o que a gente vê nas empresas, ela atualiza até a parte de engenharia, a parte técnica, mas ela não representa isso sobre a ótica do custo. Então, já aconteceu várias vezes em clientes que a gente vai, que o custo que está sendo praticado, que está sendo utilizado para formar o preço de venda ou para analisar o preço de venda, é um custo que não mais representa a realidade da fábrica. E ele simplesmente não foi atualizado. E aí eu aproveito e pergunto, quais são as dificuldades das empresas em se apurar e apropriar os custos por produtos, os incorridos, os reais, que também são importantes em toda essa abordagem de análise, né, Cordeiro? Olha, Lineu, quando você fala isso, você está falando mais num outro conceito que a gente chama de custeio direto. Né? Custeio direto é a forma de você levar e você realmente conseguir identificar dentro de um produto ou um serviço aquilo que está sendo consumido para realizá-lo. Tá? De forma geral, isso consome tempo, consome recursos para você fazer num ambiente fabril, no seu formato real. Tá? Então, muitas empresas utilizam só o standard. É comum hoje a gente ver, e os sistemas de informática hoje fomentam até essa forma da empresa trabalhar, né? Na qual ela utiliza o standard como métrica para apontar consumo de produção, consumo de recursos, tá? E apontar horas utilizadas no ambiente. Tá? Isso facilita o processo de apontamento. Né? Mas se houver grandes divergências, se esse padrão não representar a realidade, o que vai acontecer é que você, ao não apontar o real, tá? Pode estar deixando de perceber que você está com um padrão inadequado, ou por não ter sido atualizado, ou por ter sido construindo de uma forma muito agressiva, como você falou, tá? E que não mais representa a verdade do seu negócio. E dessa forma, todas as suas análises que são feitas a partir daí, quer seja para formar um preço, quer seja para analisar um preço, quer seja para definir volumes de matéria-prima a comprar, quer seja para definir quantidade de pessoas e tecnologia necessária para o seu processo, vão estar erradas. E agora uma pergunta voltando no tempo, né? O que as faculdades nos ensinam, nos informam em administração, em ciências contábeis, em engenharia? Esses conhecimentos eles são passados de forma genérica e que o que eu vejo nas empresas é que não é de iniciativa de quem saiu das faculdades de se implementar esse tipo de abordagem de análise. Por que é tão distante o que é apresentado na academia com o que nós devemos fazer na empresa? Olha, dentro do nosso tema, eu posso dizer o seguinte: eu já fui professor universitário, meu sócio na nossa empresa, ele é professor universitário há 25 anos. Tá? E realmente o ambiente acadêmico não é um ambiente que forma profissionais, pelo menos em relação ao nosso tema. Tá? O volume, o conteúdo que é fornecido nas escolas, ele é insuficiente, ele é atrasado em relação às novas técnicas que você tem hoje em dia. Tá? Então ele não forma um bom profissional. Olha, ele não chega a passar os conhecimentos mínimos necessários para que você forme até só o arcabouço conceitual num profissional. Não só na prática, porque
quando a gente fala na prática, sem dúvida, as escolas hoje têm uma distância muito grande, e aí eu acho que não é só no ambiente contábil, que é o ambiente que a gente mais frequenta, né, mas em todos os ambientes, pelo menos administrativos, não industriais, vamos dizer assim, eu imagino que uma escola de engenharia não possa ser assim, você tem que ter um ambiente prático, né, não tem como. Mas pelo menos nessas cadeiras que são menos práticas, como a administração, economia, contábil, tá, mais ligadas aos aspectos financeiros, né, eles deixam muito a desejar nessa ligação entre a prática e a academia. Tá? Então, realmente é muito fraco o ensino nesse sentido, e a gente imagina que a culpa não seja só das escolas, né? Elas estão muito amarradas a gente chama de um conteúdo programático que elas têm que seguir. E esse conteúdo programático é que não está atualizado. Então elas têm que seguir um conteúdo programático que está desatualizado, e elas têm muita dificuldade de atualizá-lo em relação ao MEC. Tá? Por isso que surgem tantos cursos de pós-graduação. Na verdade, o curso de pós-graduação que surge por aí, muitos deles têm como objetivo simplesmente complementar aquele conteúdo que o aluno deveria ter na sala de aula no curso de graduação normal. Só que como o conteúdo é tão fraco, programático é tão fraco em algumas matérias, você tem que fazer um curso de pós-graduação para complementar aquilo que você deveria ter tido, tá, de conteúdo na graduação. E me ocorre perguntar, a partir de que tamanho ou que tipo de empresa uma abordagem estruturada de custos é indicado? Empresas médias, empresas industriais, serviço, comércio, como que você enxerga isso? Olha, eu acho que o tamanho da empresa ela determina a complexidade do modelo. Tá? Ela não impede que ele seja necessário, ele não evita que você tenha necessariamente um modelo de custeio ou um sistema de custeio. Então, quanto maior a empresa, né, e mais complexa as suas transações, é claro que mais complexo será esse sistema de custeio e de gestão de gastos. Tá? Mas isso não evita que uma empresa pequena tenha que ter um sistema minimamente aceitável, assim, adequado, tá, para gerar informações para ela, porque ela vai ter que formar preço, ela vai ter que analisar o preço, ela vai ter que controlar os seus gastos e seus custos. Se ela não tiver isso, ela simplesmente vai estar completamente perdida. Ela vai ser como um navio aí sem uma bússola, ela não vai saber para onde vai, porque ela não vai conseguir distinguir quais são os produtos que dão lucro, quais são os produtos que dão prejuízo, qual o preço que ela deveria estar cobrando pelos seus produtos. Então, independente do tamanho, o tamanho determina basicamente a complexidade dos sistemas. Uma empresa pequena, só porque ela é pequena, não quer dizer que ela vai seguir o preço do mercado, ela vai praticar o preço que o concorrente pratica, tá? Porque se ela o fizer, provavelmente ela tem estruturas diferentes, ela tem peculiaridades diferentes, naturezas de gasto às vezes diferentes que o seu concorrente, e segundo o seu concorrente, ela provavelmente vai estar indo por um caminho errado. Ela pode ter prejuízo pensando que está tendo lucro. Sim, acontece com muita frequência isso. Uhum. E qual que é a dificuldade interna de se obter essas informações? São pessoas, são sistemas, são métodos, são visões conceituais incompletas nas empresas? O que você pode comentar? Acho que o primeiro passo é a gente decidir qual a característica principal no nosso modelo de controle de gastos e de custos. Tá? Porque aí vai de quem na realidade está puxando esse modelo para dentro da empresa. Né? Quem que é o grande patrocinador, tá, de um modelo de gestão de gastos e custos. Né? Se esse modelo vem de uma área finalística, se vem de uma área comercial, se vem da presidência de uma empresa, porque ele está sentindo, como a gente chama, a água bater no pescoço, está lá na concorrência do mercado, está perdendo vendas ou está sentindo que os produtos não estão mais trazendo aquele retorno financeiro que eles costumavam trazer, ou o concorrente está obtendo ganhos no mercado maior do que ele, o mercado está crescendo e ele está crescendo a uma taxa menor do que a concorrência. Aí quando o modelo de gestão de custo vem dessa origem de necessidade, tá? Tudo acontece mais fácil. Tudo acontece mais fácil. Tá?
Porque na realidade você tem do outro lado a necessidade do lucro acontecer, a necessidade de você buscar um produto que traga uma melhoria na competição do seu negócio. Tá? Então tudo acontece mais fácil e mesmo as dificuldades naturais que a gente tem de buscar informações do ambiente operacional, que às vezes são muito grandes, elas fluem mais fácil. Tá? Agora, quando vem do outro interlocutor que pode haver, que é a área contábil, a área de controladoria, e normalmente quando vem da área contábil de controladoria é mais para atender uma necessidade legal, aí você encontra uma grande dificuldade, porque as pessoas que têm que ser envolvidas num processo como esse, que é um grupo muito grande de pessoas, elas não se sentem atraídas pelo processo, porque elas não se sentem que isso vai trazer um resultado importante para a empresa. Vou trazer um resultado que vai atender só uma necessidade fiscal contábil, não uma necessidade minha de crescimento de rentabilidade, de competição do negócio. Então aí você tem mais dificuldades realmente de vencer as dificuldades naturais que um processo desse traz na sua implementação. Em se tratando de contratação de um serviço de consultoria dessa natureza, quais são as áreas mais comuns de chamar vocês para conversar, para pedir uma orientação, uma proposta? Qual que é a área mais demandante? Então, ou a pessoa mais demandante? Então, é como a gente já acabou de conversar um pouquinho, entendeu? Depende de quem está com a água no pescoço, né? Se for área comercial, porque ela está perdendo venda, porque o seu concorrente está praticando um preço mais favorecido aos seus clientes, porque em algumas áreas geográficas ela não está tendo um desempenho tão satisfatório, e ela sente que isso é em função da qualidade da informação que ela recebe da área de controladoria, da área contábil. Esse é vamos dizer assim, o patrocinador do projeto. Tá? E esse é o melhor patrocinador, é o patrocinador que a gente acha que realmente faz as coisas acontecerem. Tá? O outro grande patrocinador, como eu disse, é a área contábil de controladoria, à medida que ela encontra, pelas mudanças da lei, uma necessidade que deve ser atendida. Como a gente está num momento agora bastante ativo em relação a algo que a gente chama de bloco CADO-SPED, que é uma necessidade legal de informações que precisam ser atendidas, até era para 2015, mas houve um adiamento que foi para 2016. Tá? Então as empresas vão ter que se movimentar para fornecer uma série de informações sobre o seu ambiente operacional, empresas fabris principalmente, né? A partir de 2015. Tá? E isso é difícil porque é uma demanda contábil, é uma demanda fiscal, na realidade o SPED é uma demanda fiscal, SPED fiscal. Né? E não motiva muito as pessoas que vão ter que ser envolvidas, são pessoas da área operacional. Então, já se prevê que para obter todas essas informações, algumas empresas terão um trabalho muito grande para poder oferecer essa informação para o fisco. Isso para 2016? 2016. Era para 2015 e foi adiado para 2016. E eu posso adiantar para as empresas, a grande maioria das empresas no Brasil vão ter uma dificuldade muito grande para oferecer essas informações. Como que é a realização de um projeto dessa natureza, em linhas gerais, como que se faz o diagnóstico, os levantamentos de informações, os alinhamentos com a administração e o resultado final? Bom, em geral, um modelo de gestão de gastos e custos é provavelmente o processo que ele mais reflete as características e especificidades de um negócio. Então ele tem que estar muito alinhado com o que a empresa faz e como ela faz. Tá? Então dessa forma, você tem que, não dá para fazer um trabalho que não dá para fazer de gabinete, tá? Como desenhar um plano de contas, como fazer uma implementação de um sistema de RH. Não, você tem que ir para o ambiente operacional da empresa, compreendê-lo em detalhes. Tá? Então o que a gente faz no primeiro momento é se debruçar sobre esse ambiente operacional da empresa, conhecê-lo em detalhes, representá-lo isso numa série de fluxos, tá? Como é que é esse modelo existe dessa empresa, como é que acontece o processo operacional dessa empresa, tá? E
como que, vamos dizer assim, o fluxo financeiro acontece nesse processo, né? Então, onde são consumidos os recursos, tá? Como eles são consumidos, quem são os recursos envolvidos, e a partir daí você desenvolve o que a gente chama de um modelo conceitual de custos, tá? Que vai representar esse fluxo financeiro dessa operação, que foi mapeada, tá? Esse modelo financeiro, esse modelo conceitual, ele é apresentado e discutido com os patrocinadores, ou seja, com aquele que quer a informação, né? Como eu disse, pode ser uma área finalística, uma área comercial, uma área de negócios, ou a área financeira e de controladoria, normalmente, né? E a partir daí você bate o martelo com relação às características que esse modelo deverá ter. Então, a gente apresenta o modelo, como ele deveria funcionar, discute as possibilidades, porque às vezes o modelo tem coisas que, dependendo da empresa, é impossível de você obter. Então você faz os ajustes necessários nesse modelo e ajusta ele à possibilidade que a empresa tem de implementação daquele modelo, sempre resguardando as informações que são necessárias, é claro. E a partir daí você persegue esse modelo, tá? Você persegue a implantação desse modelo. Normalmente utilizando os recursos que a empresa tem, hoje a grande maioria das empresas sempre vai ter um RP implementado, então você busca utilizar esses recursos que esse RP fornece, tá? Implementando aí adicionalmente aquilo que o RP não pode lhe oferecer, então, ou propondo algumas alterações até no próprio RP. Na sua experiência, Cordeiro, tem alguma área que é resistente à implementação de um projeto dessa natureza? Que comentário que você pode fazer? Porque eu já tive experiência em consultoria nas empresas, muitas vezes você tem apoiadores e algumas áreas e pessoas que gostariam que você não realizasse seu trabalho. Olha, um sistema de custeio é um sistema de controle de custos e de gastos, mas principalmente de custos, quando você utiliza a história do padrão, é que ele escancara efetivamente as ineficiências no processo operacional. Então, todos aqueles que têm alguma ineficiência para ser escondida no processo operacional vão ser resistentes à implementação do sistema nesse formato. Tá? Então, a gente já viu e aconteceu, né? Quando a gente implantou um sistema, né, usando essas métricas de custo padrão, custo standard, né, começaram a aparecer, em vários casos, várias ocasiões, ineficiências dentro do processo operacional. Tá? E eram justamente as áreas que eram mais resistentes à implementação do sistema. Coincidência. Coincidência, mas é verdade. Quem tem mais a perder é aquele que esconde as suas ineficiências num processo como esse. Tá? E eles são, usualmente, os mais resistentes. O que você pode comentar em relação ao que se pretende nos sistemas ERP de levantar, organizar essas informações e gerar indicadores para tomada de decisão? Uma vez implementado, já está tudo pronto? Isto é confuso? Isso é trabalhoso? O que você pode comentar? Em relação ao ERP, é uma excelente ferramenta e a grande maioria deles atinge os seus propósitos quando bem implementado. O que a gente vê é que, na maioria das vezes, ou pelo menos em um grande universo de implementações, o que move a implementação não é a qualidade da implementação, e sim a rapidez como isso deve ser feito. Tá? E dessa forma o que acontece é que muitos passos necessários para você fazer uma boa implementação são omitidos. E aí o resultado que você tem é que você não consegue enxergar adequadamente a partir da, não diria não só a implementação, mas às vezes até a mudança. A empresa já tem um RP e muda para um que ela acha mais adequado, tá? Ela acaba perdendo completamente as informações que ela tinha anteriormente. Vou dar um exemplo de um cliente nosso recente que mudou o RP que ele tinha para um dos, pelo menos, mais indicados no mercado, né, mais comentados no mercado, e a partir dessa mudança ela perdeu completamente todo o controle que ela tinha de custos anteriormente. Por quê? Porque essa implementação foi feita com um foco de tempo, tá? E sem passar por todos aqueles passos necessários de entendimento do negócio, qualificação das pessoas que deveriam utilizar aquele RP e quais são as informações necessárias e como elas vão fluir através do processo. Tá? Então o RP é uma boa
é uma excelente ferramenta, desde que adequadamente implementado. Só para você ter uma ideia, esse cliente, antes da implementação desse novo RP, ele já tinha um RP anteriormente, né? Ele atualizou simplesmente esse RP para uma outra marca no mercado, vamos chamar assim. Antes da atualização, o processo de controle de estoque e de gestão de custos, vamos chamar assim, o processo do sistema de custeio, né, que envolve estoque e custos, gerava lá cerca de 20 mil lançamentos contábeis no mês. Após a implementação dessa nova ferramenta, o processo passou a gerar quase 1 milhão de lançamentos contábeis por mês. Tem alguma coisa errada ou tem alguma coisa certa? Não, é a dinâmica do RP. É simplesmente a dinâmica de implementação desse novo RP. Que ele tem uma dinâmica diferente do anterior. Causa algum problema? Causa um problema de análise, não um problema de performance, vamos dizer assim, porque a grande maioria desses lançamentos são feitos todos automáticos. Não há interferência física de pessoas neles, são todos automáticos, né? Mas é um problema sim de análise. Se você não estiver qualificado para analisar aquela nova massa mais completa, mais detalhada de informação, é claro que você não vai conseguir mais extrair as informações que você necessita. Tá? E foi o que aconteceu nessa empresa. Ela passou a contar com uma massa tão grande de informações, tão detalhada, só que não estavam preparados para isso. E acabaram se perdendo, não conseguiam mais extrair aquelas informações que, de uma forma mais simples, conseguiam no RP anterior. E qual que é a duração de um projeto de levantamento de informações, definições conceituais, saneamento das bases, até gerar o final do projeto, que é a informação para tomada de decisão sob o ponto de vista do custo? Bom, nós temos projetos que duraram de 3 meses a pouco mais de 1 ano. E o que determina esse ritmo de um projeto? Basicamente a complexidade do negócio. Se o negócio for muito complexo, tá? Você vai ter que, até para compreendê-lo naquela primeira fase de modelagem, né, você leva mais tempo, né, você leva muito mais tempo. Então, a complexidade do próprio negócio determina esse ritmo e as informações de saída. Tem empresa que se contenta com uma informação mais genérica, mais macro, tá? Que ela é mais fácil de ser produzida. E outras que querem um nível de detalhe da informação muito profundo. E aí você tem que ter, vamos dizer assim, um nível de apontamento, um nível de informações muito mais detalhada. Tá? E você tem que se aprofundar na implementação dos controles necessários para obter essa informação. Então, basicamente, o que a gente tem são projetos que, uma ponta de 3 meses, que são empresas que têm um processo simples, tá? E que não tem uma necessidade de informação muito complexa, poucos produtos, tá? Então você não precisa detalhar muita informação. E do outro lado, com processo de fabricação simples também. E do outro lado você tem aquela empresa que é extremamente complexa, que quer um nível muito detalhado de informação para análise, e o processo vai levar um pouco mais de tempo. No nosso caso, teve empresas que levaram 1 ano, até um pouquinho mais de 1 ano, para implementar esse processo. Na sua experiência, você já viu projetos se iniciar e não terminar? E ao que você atribui isso? Olha, muito, Daniel. A gente tem 25 anos de experiência nessa área e mais de uma centena de projetos que foram conduzidos nesse período. Tá? E a gente teve vários projetos que efetivamente levaram aí a um retrocesso na implementação. Tá? O que acontece? Alguns processos acontecem em função do patrocinador mesmo. O patrocinador não era adequado para aquele projeto. Então, era um projeto que você está implementando um sistema de custeio e que quem puxou aquela implementação foi uma área contábil. Só que ela necessitava de tanta ingerência na área operacional ou nas áreas de negócio que você não teve a força. A gente sabe que a área financeira às vezes não tem uma força muito necessária para mover a área operacional e a área comercial a fornecer as informações para um processo desse, e você teve o processo abortado ou um retrocesso nele no meio do caminho. Ou às vezes a gente ocorreu de vários processos, principalmente no que a gente chamou, teve uma época que tinha uma ferramenta muito interessante, as empresas tinham
uma avidez por ter aquilo implementado, que era o chamado ABC, Active Basic Cost, o custeio baseado em atividades, né? Isso durou de 1995 até uns 2005, tá? Um período de 10 anos que o ABC surgiu, se materializou e virou uma febre. Todo mundo queria ter ABC na sua empresa. Só que o que acontece com o ABC? Ele é uma ferramenta muito interessante para você tratar os gastos, tá? Não os custos. Tá? E alguns custos indiretos também, vamos chamar assim. Ele não foca nos custos diretos, ele foca apenas nos custos indiretos e nos gastos da empresa. Só que ele exige que você passe a exercer um controle sobre esses custos indiretos e sobre esses gastos. Tá? E o controle, a maioria das empresas, depois que fez a primeira implementação, ela passa a achar que isso é um custo muito oneroso, é um gasto muito oneroso para elas. Então a gente tem casos de implementações de ABC que foram ou descontinuadas, tá? Ou houve um retrocesso e elas voltaram para o custo direto novamente, pela ônus que era criada para a manutenção do ABC. Tá? Então, em termos de retrocesso, a gente tem muitos casos de retrocesso. Agora, de fato de você realmente não conseguir implementar, a gente felizmente não tem nenhum caso que a gente não tenha conseguido implementar um modelo de custeio. O que a gente aconteceu foi assim, você não conseguiu alcançar todos os propósitos iniciais do projeto. Tá? Você teve que ou reduzir o escopo dele, ou retroceder em algum momento para um escopo mais favorável à empresa. Falando em números, quantos produtos ou serviços que se identificou como resultado dos trabalhos que deixaram de ser fabricados ou a administração teve a surpresa de que eles eram deficitários? Como eu disse, Lina, a gente já tem mais de 100 casos realizados ao longo desses 25 anos. E aconteceu muitas vezes isso de você ter que tirar um produto de linha ou você fomentar um produto que você achava que não era mais interessante. Tá? Então aconteceu em inúmeros casos. Tá? Vou citar um caso agora bem recente de uma empresa metalúrgica que a gente trabalhou, que a gente chegou para fazer a implementação de modelo de custeio e nessa implementação, usando o custo estándar, o custo padrão, logo no primeiro mês que a gente começou a tirar os resultados, a gente verificou que havia um produto que era uma das principais, ou um dos principais produtos que a empresa imaginava lá como formadores do seu resultado. É um produto que era vendido por uma grande empresa na linha branca. Né? Ele era um produtor de itens que compunham os produtos da linha branca. Né? E ele tinha uma linha de produto, né? Um centro de custo, como a gente chama, dedicado à produção somente daquele item. Tinha 4 máquinas automáticas produzindo quase que 24 horas por dia aquele produto. E na primeira rodada de informações produzidas pelo sistema, o que a gente viu é que apareceu uma improdutividade absurda naquele centro de custo. Tá? Pelos dados reais, demonstrava que a empresa estava trabalhando só com 25% da sua ocupação. Aí você vai, cara, tem uma coisa errada, uma diferença tão grande, né? Conversando com a área operacional, ele falou, não, nós produzimos a 100% da capacidade. 24 horas por dia produzindo as 4 máquinas. É uma coisa errada. Não é o que a realidade do processo está demonstrando. Né? O que a gente foi ver é que foi um erro efetivamente na hora de se fazer o orçamento daquele produto, ou na hora de se definir a ficha técnica daquele produto, o custo estándar daquele produto. Tá? Foi até um erro de comunicação que entre a área operacional e a área de orçamento custos, né? Na qual, nessa confusão, nessa perda de informação no meio do caminho, a área de orçamento reproduziu na ficha técnica apenas o tempo de uma máquina e não das 4 máquinas. Como aquilo era uma célula de trabalho, as informações que a fábrica trabalhava e fornecia para o orçamentista eram sempre das 4 máquinas. Então, quando ele colocou o tempo na máquina, ele colocou o tempo apenas de uma máquina. Então, a máquina ficou, ou o produto ficou subavaliado, em cerca de quase 30%.
Quer dizer que tinha um custo, O custo custo, oneroso. o custo de transformação muito grande. daquela máquina era apenas, de transformação, era apenas 25 a 30% do que deveria ser. Da realidade. Da realidade. Então ele apontava... Matéria-prima não, matéria-prima estava correto, o custo da matéria-prima. Mas o custo de transformação daquele produto representava apenas 25 a 30% que viria a ser a realidade. É claro que a margem daquele produto, quando nós apuramos a margem real daquele produto, era muito inferior à margem que a empresa imaginava que estava praticando. Tá? E ela poderia estar vendendo abaixo do seu custo. Não, com certeza, ela estava. E então isso foi uma grande surpresa e um grande valor agregado de um trabalho Isso, dessa na realidade, o que natureza. aconteceu? Esse processo startou uma nova negociação com o cliente, né? Uma negociação dura, mas que logrou obter êxito em reajustar os preços desse produto. Tá? E a empresa deixou de ter um prejuízo enorme com esse produto. Ela tinha um prejuízo enorme com esse produto. E ficava Então, é um dos mascarado. exemplos. E acontece muito, porque se você não aufere, uma das coisas importantes do padrão, como a gente havia dito, é auferir se a técnica está sendo realmente implementada no ambiente operacional. Né? Se você não ofere isso, pode acontecer isso. Olha, eu defini um padrão, um standard, não avaliei se ele está correto, estamos utilizando ele para formar o preço de venda, para fazer análise, tá? E ele está conduzindo a empresa a uma abordagem, a uma análise errônea do negócio. E no pós-projeto, como se faz a manutenção de toda essa sistemática de informações e indicadores? Essa é uma tarefa que também não é fácil. Né? Como o sistema de custeio, a gente já disse, ele reflete, é um processo que mais reflete, tá? Todo o ambiente fabril, operacional do negócio. Então, para você mantê-lo atualizado, você tem que representar também todas as mudanças que estão acontecendo nesse ambiente fabril. Então, ele necessita de uma manutenção recorrente e muito alinhada com a manutenção que está acontecendo, ou com as alterações que estão acontecendo no ambiente fabril. Tá? Então, é comum você, no ambiente fabril, já mudou a forma como você faz o seu produto e você não representou isso adequadamente na ficha técnica, ou no seu custo standard. Tá? O que acontece? Você vai ter um preço de venda ou um preço de referência de custo desse seu produto inadequado para análise. Então, essa é uma dificuldade efetivamente que a gente tem na implementação do sistema de custo, é com a sua manutenção. A manutenção dele tem que seguir as mudanças que acontecem no ambiente operacional. Ele não pode deixar, olha, não, eu vou atualizar isso aqui só no final do ano, vou atualizar as minhas fichas técnicas só no final do ano. Mas peraí, se você está atualizando o seu ambiente fabril o tempo todo, à medida que você implementa novidades, melhorias, tá? Você tem que representar isso também no seu ambiente de formação de custo. De forma dinâmica. De forma dinâmica. Bastante alinhada, por sinal. Cordeiro, estamos chegando aqui à nossa entrevista e eu gostaria que você fizesse suas últimas considerações para estes executivos e empresários que estão nos assistindo, para que se sensibilizem em relação a esse tipo de trabalho, que identifiquem realmente esses benefícios, que esta discussão deve ser trazida para dentro da empresa. Bom, o que eu gostaria de dizer é que ainda hoje no Brasil, o tema gestão de custos e de gastos é um tema que ele é muito restrito, ele é muito ainda referenciado com uma abordagem contábil fiscal. E não é verdade, não é verdade. Tá? É claro que você tem uma necessidade do ponto de vista contábil fiscal sobre esse tema para fazer valorização de estoques, atender às suas necessidades de informações das demonstrações financeiras, como apurar o seu CPV, mas não é a área contábil fiscal que tende a ser a maior beneficiária de um sistema de custeio e de gestão de gastos bem implementado, tá? E sim a área de negócio. É ela que vai ter uma informação adequada para poder formar o preço, negociar esse preço com seus clientes,
avaliar se os preços que ela obtém como retorno desse seu cliente são adequados ou não, fazer toda a gestão da sua cadeia de valor do seu negócio. Então, o que eu gostaria de pedir é que as áreas de negócio, as áreas finalísticas de uma empresa, pensem sobre a grande vantagem competitiva que eles podem ter da implementação de um bom sistema de gestão de custos e gastos. Okay? É isso que eu queria dizer. Muito bem. Nós aqui do Comprofit agradecemos a participação do José Cordeiro, que nos trouxe essa série de informações, esses pontos de vista que realmente são importantes para a empresa, e esperamos que vocês aproveitem ao máximo tudo que receberam. Obrigado, Cordeiro. Ô, Lineu, novamente muito obrigado pelo convite. Obrigado.